Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio exterior. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre as relações comerciais entre Brasil e China, as oportunidades de negócios e quais as perspectivas para 2021. E eu tenho a honra de receber a Isabelle Carvalho, especialista em desenvolvimento de negócios da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Obrigada por aceitar nosso convite, Isabelle. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Soraya. Obrigada a todo mundo da Plus Cargo pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui falando com você e todo mundo que está assistindo a gente. Tenho certeza de que a gente vai poder explorar bastante as oportunidades no comércio Brasil-China para esse ano. E são bastantes, né? Nossa, bastante mesmo. Isabelle, eu gostaria que você começasse apresentando um pouco para o público o trabalho desenvolvido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Quais as frentes de atuação de vocês? Bom, de maneira geral, a Câmara Brasil-China, assim como qualquer outra Câmara de Comércio, né, de países como Alemanha, Estados Unidos, né, o nosso objetivo principal é ajudar os dois países, né, a facilitar as trocas entre os dois países nos mais diversos setores, né, desde comercial, né, institucional, acadêmico, cultural. Então, nosso escopo ele é muito amplo. E a gente vem fazendo esse trabalho desde a década de 80, quando ninguém, né, aqui do Brasil queria fazer negócios com a China. Então, era um esforço que a gente tinha, né, que foi sendo, né, constantemente construído ao longo dessas quase 4 décadas de atuação da Câmara. Então, a gente atua desde serviços para visto, traduções, intérpretes, até organização de missões à China, recebimentos de delegações chinesas aqui no Brasil. Obviamente não quando a gente está em pandemia, né? Agora está tudo online, mas também organizamos eventos, conferências, workshops. Então, tudo que está dentro do escopo relacionado ao Brasil e à China, a gente atua, com uma diferença, né, de que fazer negócios com a China não é tão similar quanto fazer negócio com os Estados Unidos, ou com a Alemanha, ou com a Itália, que são países ocidentais, que a gente já está mais familiarizado com a cultura. Então, a cultura oriental, a cultura chinesa, ela tem uma peculiaridade maior. Então, grande parte do nosso trabalho é educar o empresariado ou a empresariada brasileira a entender a mente de como fazer negócios com a China. As exportações da China aumentaram 60,6% no período de janeiro a fevereiro de 2021, em relação ao ano anterior. Melhor resultado para o período em 26 anos. Como vocês avaliam esse resultado positivo e como isso reflete na relação China-Brasil? Eu acredito que esse resultado é um resultado muito positivo e reflete o esforço do governo chinês em fazer a China se tornar uma grande potência, né? Nas últimas décadas, desde a abertura comercial lá nos anos 80, do governo chinês, há um esforço muito grande por parte do Partido Comunista de fazer a China se tornar um grande player global, e a gente vê isso em resultados não apenas com o Brasil, mas também com todos os países. A China virou o maior parceiro comercial de diversos países ao redor do mundo, né? Ultrapassando até mesmo os Estados Unidos, como é o caso do Brasil. Porque em 2001, se a gente pegar para analisar, a China era o nono maior parceiro comercial do Brasil e hoje está em primeiro lugar, né? Uma posição que antes era dos Estados Unidos há quase 80 anos. Então, eu acho que isso reflete muito o esforço do governo chinês de fazer a China crescer cada vez mais. E, para o caso da relação Brasil-China, mais especificamente, traz uma tendência de crescimento e de parceria, de amizade, que é uma palavra que eles gostam muito de usar, contínua também, mesmo em meio a algumas tensões políticas que a gente tem observado desde o início do governo do Bolsonaro. A China tem um olhar muito pragmático para o Brasil, entende que é um momento, né, de governo que pode mudar no ano que vem, pode alterar, né? Então eles têm um olhar mais pragmático e uma visão mais de longo prazo em relação ao Brasil, e então é um saldo muito positivo, acho que para ambos os países. E quais os principais avanços aguardados para que o comércio entre os dois países aqueça ainda mais esse ano? Eu acho que para além dos tradicionais, né, de commodities do Brasil para a China e de manufaturados da China para o Brasil, a gente vê uma movimentação muito positiva para diversos setores com ênfase em tecnologia e inovação. Então, pegando, por exemplo, a agricultura, né, a gente tem desenvolvido diversas atividades para a agritech,
também para EdTech, né, para educação. Então, no ano passado mesmo, o EAD cresceu exponencialmente com a pandemia, então muitas plataformas de ensino online brasileiras foram buscar soluções na China. Acho que também Health Tech, né, na parte de atendimento, né, de consultas online e tudo mais. Então, acho que para além desses setores mais tradicionais que a gente já vê crescendo nos últimos anos, a parte de tecnologia e inovação, sem dúvidas, vai crescer muito. A gente está com vários projetos também para cidades inteligentes, para e-commerce. Então, acho que isso é um pouco das tendências que a gente pode ver para esse ano. Como a Covid-19 afetou as atividades de comércio exterior na região e como as empresas locais se planejaram para essa temporada? Bom, sem dúvidas foi um fator que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente. Então, a gente, por exemplo, organizava visitas à China, recebia chineses aqui, então a gente teve que se readaptar. Isso aconteceu com todo mundo. Então, a gente teve fatores positivos e negativos que a gente conseguiu notar. Né? Nos negativos, óbvio, com a desvalorização do real, questões, né, mais de logística, de frete internacional encareceram bastante, então isso dificultou muito, né, na parte de comércio exterior entre o Brasil e a China. Mas na parte de possibilidades, por outro lado, a gente viu crescer um grande setor que antes não tinha sido muito explorado, que é a parte do e-commerce na China. Então, boa parte do nosso trabalho em 2020 e até agora, em 2021, tem sido levar marcas brasileiras para vender na China através do e-commerce. E por quê? Porque a gente entende que a renda tem aumentado na China, né? Cada vez mais os consumidores chineses têm buscado por produtos premium e produtos internacionais. E o Brasil consegue oferecer, por exemplo, produtos que não são facilmente encontrados na China, como, por exemplo, o café. Então, a China, que é de uma cultura de chá, né, tradicionalmente, milenar, de muitos anos, a gente tem observado que as gerações mais novas têm buscado, né, consumir café e dentre outros produtos que o Brasil consegue ofertar, né, para a China. Então, eu acho que o comércio online do Brasil para a China tem aumentado muito a procura, né, um dos reflexos da pandemia e do saldo positivo que a gente pode ver. Me conta alguma coisa engraçada, alguma história engraçada dessas viagens da China, brasileira na China ou chinesa aqui no Brasil? Olha, a gente é bem peculiar assim, porque os chineses eles têm um jeito caloroso muito parecido com o brasileiro. Apesar de ser uma cultura muito hierárquica, né, de respeito a quem está em posições maiores e tudo mais, eles são muito calorosos, eles adoram brasileiros, eles adoram, sei lá, sair para ir no karaokê, beber pra caramba. E isso faz parte, inclusive, na parte de desenvolver relacionamento com os chineses. Então, sempre que a gente tem uma empresa nova que está querendo prospectar um parceiro lá na China, a gente educa eles. É muito comum você estar conhecendo, né, o seu potencial parceiro, ele te convidar para jantar num karaokê, né, numa coisa aleatória da vida e não falar sobre trabalho, falar só sobre a vida pessoal. Então, e muita gente olha, acha isso muito esquisito, né? Porque você acha que é só business, mas não, lá na China tem uma coisa chamada guanxi, que é o relacionamento, né? Tentando traduzir assim, no qual o parceiro chinês ele vai querer te conhecer primeiro, né? Conhecer a tua história, de onde veio sua família, com o que você trabalha, por que você trabalha com isso. Então é bem interessante. E aí uma história em relação a isso, eu acho que tem uma coisa que os chineses fazem, que é entregar as coisas com as duas mãos. Então, isso é uma história pessoal minha. Quando eu comecei a trabalhar com China, já tem quase 4 anos que eu estou lá na Câmara Brasil-China, e eu comecei a perceber que eles davam tudo com as duas mãos. Você chegava numa reunião, dava, né, o cartãozinho, o cartão de visita com as duas mãos. E eu não entendia isso. Eu dava o meu com uma mão e pegava o dele com uma mão, não estava nem aí. E aí, com o tempo, né, a gente oferece workshops sobre cultura chinesa e a gente também, né, os funcionários participam desses workshops para entender, né, essas peculiaridades da cultura chinesa. E foi aí que eu fui entendendo que tudo eles entregam com as duas mãos. Quando você quer entregar um documento para o seu chefe, para sua chefe, você vai entregar com as duas mãos. Então, e tudo virado assim para a pessoa que você está entregando. Você não pode entregar virado para você. Então, eu acho que isso é das histórias assim que eu fui aprendendo. Eles devem ter me achado super mal educada no início, quando eu pegava o cartão com uma mão só,
entregava o meu com uma mão só, mas com o tempo você vai pegando o jeito e vendo esses detalhes, essas características da cultura. É muito diferente mesmo, né? É uma Ah, cultura muito, completamente diferente da nossa, né? bastante, nossa. Sem E é contar uma que cultura... Perdão, te Não, é que eu atrapalhar. ia falar do fuso horário, né? Sem contar que você Não, está sempre com sono, né, na China. a gente costuma fazer reunião às vezes começando às 10 da noite, porque lá é 9 da manhã, então a gente tem que se acostumar bastante. É uma cultura milenária, eu sempre digo isso, assim, nos workshops que eu falo, que é uma cultura milenária. A gente aqui no Brasil tem um olhar muito crítico em relação ao Oriente no geral, porque a gente foi ensinado assim, né, de que o Ocidente é melhor, que, enfim, tem uns preconceitos em relação à China que são completamente, né, que precisam ser desmistificados. Então, a gente que é um país, sei lá, de 500 anos, é um país jovem ainda, tem muito que aprender da cultura milenar da China. E me fala quais são as perspectivas de crescimento da parceria comercial entre Brasil e China e quais os produtos brasileiros serão mais requisitados na exportação? Porque a gente importa de tudo, né? Mas o que a gente Exato. exporta para a China? Isso é bem interessante, porque o Brasil, na verdade, tem uma dificuldade de diversificar a pauta exportadora, né, para a China. O que é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque a gente acaba, né, não criando competitividade a nível global, ficando dependente completamente da China comprar nossas commodities, mas por um lado a gente tem um país que compra absurdamente tudo que a gente produz, né, seja soja, minério, açúcar. Então, eu acredito que os produtos que vão continuar sendo procurados pela China, né, são todos voltados para commodities. Isso porque a China tem uma demanda absurda para suprir a sua população de mais de 1 bilhão de pessoas, então precisa garantir a segurança alimentícia dessa população toda. Então, as commodities com certeza vão continuar sendo muito compradas por parte da China. O Brasil é um player super estratégico para eles nesse sentido. E como eu falei, né, na parte de e-commerce, eu acho que também tem alguns setores chaves que podem crescer bastante. Um deles é de suplementos, né? A população chinesa está buscando muito se tornar cada vez mais saudável, indo para academia e tudo mais. Parte de café, né, de mel, eles gostam muito de mel, de própolis. Então, isso é alguns dos setores que os chineses têm bastante interesse e que têm previsão para esse ano de crescimento. E sobre a importação da China para o Brasil, o que está aquecido esse ano? Esse ano, a gente, além também, né, dos produtos manufaturados, como peças para carro, para televisão, para celular, a gente tem também, como eu havia falado no início, uma tendência muito grande para a parte de tecnologia, para diversos setores. Então, por exemplo, no campo, né, na agricultura, tem uma indústria, uma empresa de drones que pode fornecer drones para monitorar o plantio e tudo mais. Então, tudo isso relacionado à infraestrutura e tecnologia e inovação, a gente vê como potencial de crescimento para esse ano. Também na parte de energia renovável, painéis de LED, são setores que têm crescido muito. Muitas empresas brasileiras têm recorrido a gente para procurar parceiros chineses nessas áreas. Isabelle, muito obrigada por mostrar esse cenário da relação entre Brasil e China. Você apresentou diversas oportunidades para empresários brasileiros hoje. Foi muito Eu que bacana agradeço. conhecer um pouquinho mais. Eu que agradeço, me coloco à disposição de vocês e do público também, tá? Vocês podem contar com a Câmara quando for preciso. Muito obrigada mesmo pelo convite. Legal. Acompanhe os canais da Plus Cargo nas mídias sociais e o nosso site. Nele você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. Até a próxima, obrigada.